Bom dia, queridos amigos. Que esta manhã de luz possamos elevar os nossos pensamentos, buscando a figura excelsa de Jesus, as vibrações que nos sustentam, o seu amor que nos agasalha. Nós estamos hoje bastante necessitados deste amor e deste agasalho. Nós hoje vamos ler a realeza de Jesus, que é o item quarto do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, rogando o nosso Mestre o entendimento, para que possamos nos esforçarmos cada dia mais, para vivenciarmos a essência do seu Evangelho, consolidando em cada reencarnação um degrau a mais, para que esse reino de Deus se edifique um dia dentro de nós, no pensamento, na harmonia com as leis, para que nós possamos, Senhor, dar equilíbrio a todas as nossas ideias, banindo de uma vez por todas o nosso orgulho, nosso egoísmo, para que possamos sentirmos fiéis aos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que tem nos dado, mas acima de tudo pela oportunidade de compreendermos o caminho norteador que as suas palavras trazem ao nosso espírito. Que Deus nos abençoe e que as nossas vibrações alcancem todos os nossos irmãos que se encontram em dor, em todos os lugares do mundo, e que tenhamos a certeza que Jesus conta conosco. Que assim seja. Queridos irmãos, nós sabemos a questão da realeza de Jesus e aqui o Evangelho vai nos mostrar que nós temos duas realezas. A realeza moral, que se prolonga e mantém o seu poder, né, sobre todas as coisas, que é a moral, e essa realeza é a realeza que Jesus nos trouxe, nos orientou, nos mostrou, que ela é oriunda do mérito pessoal de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fizermos dentro das leis de Deus, nós estamos construindo algo novo e que vão nos auxiliar cada vez mais. Essa realeza, ela pede um esforço muito grande para todos nós. É diferente
dessa outra realeza, que é a realeza que força todo o pensamento no campo da matéria. Então, nós precisamos entender que a realeza moral ela se prolonga e por toda a nossa vida, né? Por todo o tempo. E nós sabemos que mesmo a morte não limita de forma alguma a construção dessa moral. Então, nós vamos ver que é importante que a gente projete ou volte os nossos olhos para essa construção do futuro, que é o que nos chama a atenção, né? Nós precisamos entender que a construção da Terra, aqui enquanto estamos encarnados, ela promove em nós grandes mudanças, especialmente quando aprendemos a amar o nosso próximo. E nós temos a certeza, pela história do nosso espírito milenar, que é uma estrada longa, que vai nos pedir mudanças profundas no processo nosso ascensional para alcançarmos a nossa evolução. E quando isso acontece, a primeira coisa que nós vamos notar é que amplia o nosso entendimento sobre as leis e nós nos tornamos um espírito mais passivo, mais pacífico, não passivo, pacífico. E pacificados não quer dizer que somos acomodados. O espírito pacificado é o espírito que luta, que trabalha para que os seus pensamentos estejam sempre em harmonia com as leis de Deus. E nós conhecemos, né, tantos irmãos nossos operosos que se esforçam muito para manter esse equilíbrio, esse respeito diante das leis, para que ele possa definir para si quais são as suas verdadeiras construções, de acordo com Jesus nos ensinou. Portanto, a realeza de Jesus não é deste mundo, nós sabemos, mas é do mundo em que ele veio mostrar que a realeza dele é a construção do reino de Deus em nós. E que realeza é essa? É a realeza dos bens imperecíveis. E nós vimos duas posições, a de Pilatos e de Jesus, um defendendo a nobreza, o poder, o outro defendendo a verdade, a lei, a simplicidade, o amor incondicional. Então, nós vamos ver que muitos nossos corações, né, muitos pensamentos, ainda até verdes, imaturos, muitas vezes, eles vivem debaixo de névoas que não permite que ele tenha um olhar para o futuro. E é preciso que a gente possa contemplar sempre aqueles que passam pelo caminho da vaidade e não são capazes de utilizar todos os meios que ele recebe para fazer as suas construções em função da sua fortuna, a fortuna material. Esse é o olhar que eles têm. Esses espíritos, eles têm caminhado muitas reencarnações de forma enganosa e acham que com isso eles vão sendo felizes. E nós percebemos que eles vão perdendo o verdadeiro sentido de olhar para dentro de si, o sentido íntimo da vida, né? E muitos ficam fascinados com as honras externas, gostam disso e muitas vezes não sentem dentro de si nenhum dever de servir. Então, nós vamos ver que esse estado é o estado que a maioria cultiva para ter uma realeza aqui no mundo. E nós vamos ver que muitas vezes isso não é realizado por maldade, mas nós sabemos que muitas vezes isso tudo é por falta de conhecimento da verdade. Vive então nessa neblina da ignorância. Nada justifica o desânimo ou a deserção
que muitos irmãos têm sobre a obra do Cristo. É preciso que a gente possa buscar, transportando conosco, com todo o esforço, um raciocínio lúcido, buscando a verdade, para que nós possamos libertar e mantermos uma fé estruturada. Essa é a grande realeza, o grande esforço que cada um devemos fazer para entender o que Jesus está nos dizendo, para a implantação do reino de Deus, para conquistarmos a realeza do Cristo em nós. Porque a realeza de Jesus, ela não foi uma realeza para os homens. Ele não é um rei temporal. Jesus é um espírito atemporal. Em todo tempo, ele vem nos ensinar. Ele não é um filósofo, ele não é um artista, ele não é um poeta, ele não é um escritor. O que ele é, então? Modelo e guia da humanidade. O Filho escolhido para implantar as leis nos nossos corações, abrindo caminhos para que nós também possamos sermos felizes, desprendendo das questões do mundo e olhar o grande futuro que nos aguarda. Desde os primórdios do cristianismo, nós temos visto que o convite é para que nós possamos compreender o reino do Senhor. E nós temos visto com a doutrina espírita especificamente que o reino do Senhor não está na terra. Ele não pertence aos homens, mas ele está na vida plena do Espírito, na intimidade consciencial. Ele não está de fora. Por muitas vezes eu já disse que o reino de Deus ele não vem, não se manifesta com aparências exteriores. E é por isso que muitos irmãos nossos, cristãos, ainda por diversas religiões, eles se ajoelham por tempo indeterminado no processo da adoração e acredita com isto estar realizando uma santidade. E não é assim. Nós não temos cultos externos. É preciso que a gente possa entender o esforço íntimo que cada um faz para dar amplitude às suas potências divinas, ao pensamento, à inteligência, à vontade, à consciência. E nós temos visto aí que tem muitos irmãos nossos, espíritas mesmo, cristãos, que continuam com seus braços cruzados diante desse tempo de regeneração. Quando são interrogados, expressam sempre a revolta, o medo, por essas situações que ora vivemos, tão chocantes, mas eles esquecem de refletir que as lições do Cristo já falava desse momento. Vivenciamos agora a situação entre Pilatos e o Cristo, o Mestre. E nós perguntamos, onde está esse reino de Deus? Será que ainda vamos achar que ele está fora, no círculo da luta humana? Ou ele está sendo trabalhado dentro do nosso coração? Então é preciso que a gente pondere melhor que o Cristo, ele não deserda o planeta, mas ele mostra que o planeta está em transição. E ele não afiançou para nós a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra. Mas apenas ele nos mostra que nós não podemos, de forma alguma, viver sem a esperança no porvir bem próximo. E esse porvir é agora. É igual nós falarmos, será que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo? Para muitos, não.
mas para nós é. E se ainda não o transformou no coração do mundo, na pátria do Evangelho, é porque nós ainda não estamos pacificados. Ainda não estamos prontos para efetivar a lei de Deus em nosso coração. Mas nós não podemos também esquecer que Jesus nos esclareceu. Agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. O meu reino não é daqui. De onde é? Da nossa intimidade espiritual, do espírito. Nós não podemos ter mais atitudes falsas e nem ficar aí jogando ou operosamente trabalhando no desalento. É preciso que a gente dissolva as sombras da ignorância e que nós possamos compreender que todos os nossos problemas, as nossas lutas são transitórias. E nós sabemos que elas são tão transitórias porque muitas vezes nós temos visto as feridas que estão abertas em nossos corações. Mas elas não vão perpetuar. Nós todos, quando passamos a obedecer às leis divinas, nós saímos da nossa ilusão visual para a gente sentir a grandeza do amor de Deus. Então, não nos cabe hoje, meus irmãos, desertar, porque a deserção pela atitude contemplativa é uma fuga, mas é sim avançar, confiantemente no processo de reflexão que vai abrindo para nós uma lente nova para o grande futuro que nos aguarda. Então, o reino de Deus, ele está no nosso coração. E é preciso que a gente possa, então, compreender que o reino de Deus não é de aparências, não é do mundo, mas todos nós precisamos lutar, compreender que o reino de Deus sai da nossa intimidade mental, do nosso sentimento, quando nós igualamos ou equiparamos ou buscamos acertar com a lei de Deus. E é isso que nós desejamos a todos. Que nos esforcemos para amar e para que cada dia possamos compreender que a felicidade do espírito não está nas questões materiais, mas sim nas questões, nas conquistas que cada um de nós adquirimos do espírito. Assim, felizes porque temos mais uma esperança pela frente, é aquilo que o nosso querido professor Eurípides tem nos dito, todos nós precisamos ter a progressividade da esperança em nossos pensamentos. Deixamos aqui o nosso agradecimento a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que visitem todos os hospitais, os orfanatos, os asilos, os hospitais, as ruas onde estão repletas de dor, que cada um seja portador das mãos abnegadas de Jesus, aliviando e consolando as suas dores. Assim, Jesus, pedimos que estenda as suas mãos sobre nós, que possamos receber esse eflúvio de luz por meio do passe. O passe que é a transfusão de energia do fluido cósmico universal. O passe que nos sustenta, o passe que nos alimenta, o passe que reconforta as nossas dores. Que a nossa água seja fluidificada, Jesus. Coloque nela o medicamento que muitas vezes são trazidos do laboratório divino, aquilo que os nossos olhos não veem, mas nos sustentam e nos amparam. Agradecido, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós, mais uma vez,
desejamos paz e alegria aos corações de nossos irmãos. Que esse final de semana seja de muita luz, de muito amparo. Receba com carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus, que assim seja.